Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar um minutinho para as pessoas irem entrando. Para quem não me conhece, sou a Soraya Onishi, estarei com vocês hoje nesse webinar, que é um webinar gratuito da Team One, com apoio da Abralo. Os nossos webinars normalmente são de terças-feiras à noite, intercalando os assuntos, seja da parte restaurativa, seja da parte com a Elaine em relação à revisão de setups de Clean Check e também do Clean Viewer, dos alinhadores Self da Adtech. Hoje estarei com vocês, vou falar um pouquinho sobre uma parte teórica e depois a gente revisa o Clean Check juntos. Boa noite a todos. Lembrando, então, que é link de acesso ali do webinar, os webinars são totalmente gratuitos. Para quem já é aluno da Team One, vai receber um e-mail, né, avisando sobre os webinars. Oi, Neuza, tudo bom? Oi, Cris, tudo bem? Como foram de Páscoa vocês? Espero que todos bem. Estejam todos bem. Tudo bem também, graças a Deus. Bora lá, então. Sou Soraya, fiz a minha faculdade, minha graduação na USP São Paulo, minha pós... Oi, Paula, tudo bom? Boa noite. A minha pós na PCD, aqui em São Paulo, na PCD Central, me credenciei em 2011, em 2014 entrei na Line como consultora clínica, e depois em 2017 como consultora e palestrante da Team One. Sou afiliada da Abralo. Para quem ainda não segue, a página do Instagram da Team One é team1.one, e ali sempre tem o link para acesso direto para os nossos webinars, tá bom? Também pelo site a gente consegue entrar em webinars e rever os webinars, que são totalmente gratuitos. Só fazer um breve cadastro, né, dentro do site www.team1.one. Ali vocês conseguem ter acesso ao replay dos webinars ou através desse QR Code que está aí no canto superior direito, tá bom? Já vai direto para o canal do YouTube, onde demora um pouquinho para subirem as aulas, mas muito pouco. A Camila já está colocando ali no link do site direto, e vocês conseguem assistir todos os webinars, ficam todos eles registrados aí nesse canal, ok? Em relação aos nossos cursos, mesmo ainda dentro do site da Team One, naquela aba cursos, a gente tem acesso aos webinars, aos cursos da Invisalign, aos cursos selfies, aos outros, em andamento, os replays dos webinars e os tutoriais. Vou falar um pouquinho dos cursos. Esse é um curso online da jornada Self, que são os alinhadores da marca Adtech. Então, são 3 modelos de curso. Esse primeiro modelo é o modelo de aplicação ministrado pela Elaine Takehara. É um curso totalmente online, e dentro dessa jornada do Self, é destrinchado, então, sobre a plataforma Self, sobre as características dos alinhadores Self, sobre o software, ele se chama Clean Viewer, né, o software que faz o tratamento ortodôntico digital da marca Self, chamado Clean Viewer. Fala sobre o centro de planejamento, sobre os attachments. Oi, Náudia, tudo bom? Sobre os attachments, sobre os recursos, sobre os estagiamentos Self. E esse é um curso totalmente online, todas as aulas são gravadas e você pode assistir. Fazendo esse modelo 1, que é o modelo aplicação, você tem acesso também ao Clube Self, que é um clube fechado, com webinars exclusivos, ministrados pela Elaine, e descontos no TPS de tratamentos Self, tá bom? A Camila também vai colocar o link aqui para a gente. Esse segundo modelo, que é da jornada Self, então são 3 modelos, o primeiro online, o segundo e o terceiro são modelos presenciais. Esse
vai acontecer no dia 12 de maio, ministrado pela Elaine, aqui em São Paulo, tá? Então, tudo que eu falei da jornada selfie, ela é dada presencialmente aqui, todos esses detalhes sobre esse sistema. Ah, obrigada, Camila, ela colocou ali o link da educação selfie. E fazendo esse curso também você tem acesso, você participa desse clube selfie também. E a diferença do modelo 3, que é o modelo da transformação, o modelo 2 é a inspiração, o modelo 3 é a transformação, são 2 dias, ao invés de um dia presencial, serão 2 dias, e a diferença é que tem um hands-on, então tem a demonstração do escaneamento, tem as revisões. Oi, Tá, tudo bom? Tem as revisões guiadas dos setups virtuais, tá? Com Clean Viewer, né? Então tem um contato maior a parte prática do sistema, tá bom? E todos os 3 modelos, eles têm a aula bônus com a Paula Cristine sobre as especificações desse sistema, tá? Oi, Tati, tudo bom? Bem, dia 28 de abril, Elaine e eu daremos esse curso de treinamento presencial do software CleanCheck, então esse curso é presencial também, de um dia, destrinchando todo o software CleanCheck, conhecendo as ferramentas, dominando os controles 3D, os protocolos de revisão, de setup de CleanCheck e muito hands-on. Então, a gente dá várias tarefas e a gente faz juntos. Então, é um curso para levar ao computador, tá bom? E este de desenvolvimento clínico, para quem não fez, é um curso bem completo, então ele vai de 18 de maio a 3 de agosto, normalmente são de quintas-feiras, são quintas-feiras, no horário do almoço, do meio-dia da meio-dia e 30 até as 14. Essa é a 8ª turma, né? É um curso totalmente online, e são 11 aulas ao vivo, incluindo revisões de setup de CleanCheck dos alunos. Então, a gente fala de biomecânica, a gente fala de alinhadores, fala sobre o próprio software, fala sobre os 3D, fala sobre attachments, a parte clínica dos attachments, dos IPRs, as finalizações dos casos, as terapias auxiliares, casos clínicos, então são casos clínicos divididos em 3 aulas, e a literatura científica também, tá bom? A Inaudi que já fez, ela falou ali, obrigada, Inaudi, que super recomenda, é um curso bem completo, tá bom? E a Camila colocou ali o link para vocês. Para quem é aluno, tem um desconto exclusivo, assim para quem é afiliado da Abralo também, são 10% de desconto nos cursos, tá? E as inscrições já estão abertas para todos esses. Bem, hoje vou falar um pouquinho de teoria, a Tá falou que fez 2 vezes. Então, essa parte, o que acho que o que a gente mais recomenda e que a gente aprende muito é revisão de CleanCheck de alunos, né? E mesmo sendo de outros, são pacientes de outras pessoas, de outros doutores, eu acredito que a gente sempre possa aprender com o paciente do outro, com o erro do outro e deixar aquela nossa curva de aprendizado diminuída, né? Reduzir o tempo dessa curva. Obrigada, Neuza. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre FIRST, faz tempo que a gente não entra nesse detalhe, né? Eu sei que são tratamentos que não são com tanta frequência que a gente recomenda, principalmente por causa do custo-benefício desses alinhadores, mas hoje eu vou falar um pouquinho que tenho visto alguns CleanChecks, tenho feito algumas revisões de FIRST, encontrado algumas falhas, que aí eu achei importante salientar essas falhas, tá bom? Então, quais movimentos a gente deve evitar nos tratamentos com Invisalign First? Lembrando um pouquinho, então, que os critérios de inclusão são, primeiro, os molares permanentes erupcionados, não totalmente, o ideal que fossem totalmente, mas eles indicam pelo menos 4 milímetros de altura dessa coroa, pelo menos 2 incisivos naquele arco, então pode ser que incisivos laterais sejam descidos ainda, ou então em erupção, para ter as guias de erupção, e pelo menos 2 dentes na região de caninos e molares descidos ou caninos e pré-molares permanentes. Então, nessa área desses 3 dentes, que pelo menos estejam 2 inteiros, sejam descidos ou permanentes, e que tenham pelo menos isso em 3 quadrantes, ok?
Então, essa situação de a gente tratar no segundo período transitório é pouco indicado, né? Então, no segundo período transitório, onde a gente tem as trocas, principalmente na região de premolares e caninos, normalmente essa fase é contraindicada a gente iniciar o tratamento com Invisalign First, né? Então, ou aguarda, ou se você já fez o primeiro jogo de alinhadores com First, então já pegou uma fase que foi do primeiro período transitório ou intertransitório, e agora o paciente tem perdido esses tecidos, tem esfoliado esses tecidos, ou você aguarda em algum momento, ou você pode trabalhar dessa maneira, aumentando então as retenções nos dentes que estão presentes, né, sem as guias de erupção, tá bom? Mas se você for iniciar o tratamento, o ideal é que você aguarde a erupção dos premolares e já encaminhe este tratamento com Invisalign Comprehensive, pelo menos, ok? Não o First. O First, lembrando, então, que ele tem 18 meses de tratamento, então, ele é bem específico, nem tanto para a idade da criança, mas e sim como as características dentárias desse paciente. Lembrando que o estagiamento da expansão ele é diferente no First, normalmente os molares vão primeiro e depois os caninos e os molares descidos, ou os caninos e pré-molares, tá? Depende de como for a situação, mas existe um estagiamento e que ele pode ser alterado ou não dentro das preferências clínicas. Assim como a quantidade de expansão, que normalmente a média é de 4 a 6 milímetros de expansão pré-programada ali nas nossas preferências, a gente também pode alterar isso, ok? O que eu tenho visto muito são setups de clean checks de First rápidos, né? Normalmente são pacientes que a gente vai trocar o alinhador a cada 7 dias, não tem necessidade dessa rapidez do tratamento, ok? E o que eu vou mostrar para vocês é que esse estagiamento nem sempre está sendo respeitado, tá? Então, muitas vezes eu abro a aba estágios e o estagiamento do primeiro molar permanente, ele inicia, mas chega no terceiro estágio, ou quarto estágio, já inicia dos molares descidos e dos caninos, né? Então, a quantidade de diferença dessa expansão está muito reduzida. Muitos clean checks eu estou vendo isso. Então, a gente pode pedir para alterar, tá bom? Depois a gente vai ver junto como que a gente escreve para fazer essa alteração. Lembrar, então, que atenção para as coroas clínicas curtas, né? Lembrando que o ponto principal, um dos princípios biomecânicos quando a gente trabalha com alinhadores, é o abraçamento. Quanto menor a coroa, menor o abraçamento, menor o resultado do alinhador sobre aquele dente ou sobre aquela região. Portanto, se forem dentes muito curtos no arco como um todo, talvez seja contraindicado o uso do alinhador naquele momento, até que outras coroas venham no lugar, ou então aumentar a quantidade de retenção através dos attachments. Os attachments têm vindo, né, maiores, mesmo nos firsts, não sei se vocês perceberam isso também, tá? Nos firsts também tem vindo attachments maiores, mas quando eles não vierem, ou quando eles vierem muito pequenos, a gente pode pedir para trocar, ou a gente troca por retangulares horizontais, que eles vão aumentar a quantidade de contato do Smart Track, do plástico com o dente, tá bom? E aumentando essa área de contato, a gente aumenta o abraçamento. Aumentando o abraçamento, aumenta a previsibilidade do movimento, ok? Não angular, incisivos laterais superiores e inferiores na direção dos caninos. Isso parece muito óbvio, né? Mas o que eu tenho visto muito é o descuido em relação à angulação desses dentes, tá? Então, o fato da gente não enxergar a raiz, né, ou não ter acesso a uma radiografia inicial, isso prejudica bastante. Então, deixar os dentes angulados, mesmo que esteticamente eles não fiquem ideais, tá? E essa explicação a gente tem que entregar isso para os pais, porque eles vão perceber, os diastemas podem fechar, as inclinações podem alterar, mas as angulações dos laterais, tanto superiores quanto os inferiores, não vão ser alteradas, tá? Para não chegar numa situação como essa, né, de uma surpresa ingrata de uma reabsorção de um incisivo lateral, por exemplo, ok? Então, cuidado com as angulações dos incisivos laterais.
Outra questão é tratar ou não a fase do patinho feio. Então, o período intertransitório, onde os incisivos superiores apresentam-se vestibularizados, com divergência dos longos eixos de apical pré-incisal, sobremordida ou vergete acentuado e diastemas presentes. A orientação aos pais e pacientes, informando e orientando que trata-se de uma fase fisiológica, onde essas características tendem a melhorar à medida que os dentes permanentes posteriores são irrompidos. Porém, a gente sabe, e já tem N trabalhos publicados, que a questão do bullying entre as crianças tem, na maioria das vezes, relação com as características dentárias da criança, né? Então, se o paciente vem com a queixa principal em relação aos diastemas, a vestibularização, ou você percebeu qualquer tipo de risco de trauma, ou fratura, ou trinca nesses incisivos, não tenha dúvida em tratar este paciente, ok? Então, tem que ter foco no que deve ser feito e no tratamento óbvio. E o tratamento deve ir de acordo com o encontro com as necessidades dos pacientes, com a queixa principal do paciente, por que ele está te procurando, tá? Lembrando das angulações dos incisivos laterais, tanto superiores quanto inferiores. E os objetivos do tratamento, eles devem ser claros para os pais. Eles têm que ser claros para nós e para os responsáveis também. Isso já Profit já dizia há muito tempo, ok? Outra questão, evitar intrusão e extrusão desnecessárias em tecidos, mesmo que eles fiquem desnivelados, né? Esse artigo do Consularo, ele fala que o dente decido esfoliado, ele é esfoliado graças a uma apoptose, né, o que a maioria já sabe, e que se houver movimentação ortodôntica naquele dente decido, ou se aquele dente decido ele serve como ancoragem para a movimentação de outros dentes, aumenta naquele local o nível dos mesmos mediadores que geram essa apoptose e que pode acelerar a risólise desses dentes decidos, né? Então, a gente tem que colocar na balança. É necessário, naquele momento, gerar essa movimentação ortodôntica ou esse dente decido servir como uma ancoragem para os outros dentes? Tá? A gente vai mostrar isso também no ClinCheck, tá? E outra questão, podemos movimentar dentes com ápices incompletos? Então, por exemplo, premolares que estão em erupção, ou caninos permanentes que estão em erupção, que ainda estejam com ápices abertos. A gente pode movimentar também esse artigo do Consularo e colaboradores, que podemos movimentar ortodonticamente dentes com ápices incompletos, aplicando forças habituais e ao longo do seu eixo, evitando os movimentos de inclinação. E se ocorrerem forças intensas, então, movimentos ortodônticos intensos e lesivos nos dentes com ápices incompletos, haverá redução do volume sanguíneo na região apical, que induzirá o amadurecimento precoce dos tecidos embrionários, com a formação antecipada do ápice e encurtamento discreto do dente. Então, a partir do momento que ele sofre uma força intensa ou lesiva, ele torna, o que dificulta o fechamento completo desse ápice. Então, a formação do fechamento do ápice é antecipada e o dente vai ficar mais curto, ok? Então, levar em consideração, movimento, trago aquele canino, eu já faço uma força direta, extrusiva daquele dente, ou eu substituo por uma guia de erupção e permito que o dente, durante o seu processo eruptivo, vá entrando nessa guia de erupção, tá? Então, a gente tem que colocar isso na balança também. Outra questão é, distalizo ou não primeiros molares permanentes quando os segundos molares ainda não estão erupcionados, né? Quando eles estão erupcionados, a gente vai pensar no terceiro, né? Se existe o terceiro ou não, se ele está numa situação que eu posso movimentar ou não. Então, aqui vai mais ou menos com a linha de pensamento em relação ao A e B, que a gente utilizava A e B, bandava os molares, a força ela aplicada sobre o primeiro molar permanente e nem sempre o segundo molar estava erupcionado.
Na literatura, quando tem o segundo molar erupcionando, ainda lá dentro intraósseo, mas que ele esteja na região, na altura do ápice, do terço cervical da raiz do primeiro molar, é um momento bom para se movimentar esse dente, distalizar o primeiro molar permanente, com cautela, né? E pensar que aquele dente não vai ficar, você não vai bloquear a erupção do segundo molar permanente, ok? Pensando mais em bloquear a erupção do segundo molar em relação a reabsorver a raiz ou prejudicar o primeiro molar, ok? Imagine nessa segunda foto, quando eu tenho o primeiro molar para ser distalizado, já tenho a imagem do segundo, mesmo ele lá no terço cervical da raiz do primeiro molar, mas eu tenho já a imagem do terceiro molar, essa movimentação já se torna muito mais difícil e complicada. Então, depende de caso a caso, ok? Mas tenho visto muitos casos, mesmo da galeria internacional, da galeria global, muitos casos de FIRST distalizando primeiros molares permanentes, mesmo mais que 1 milímetro, mais que 1,5 milímetro. Tenho visto até 2 milímetros, 2,5 milímetros de distalização desses molares, ok? É o que a gente faria também como força em relação ao uso do extra-oral. Outra coisa que a gente não pode deixar de indicar é a expansão rápida da maxila, né? Então, tenho visto também muitos casos que são indicadas, é indicada a expansão rápida da maxila, porém, o tratamento eletivo está sendo feito com alinhadores, né? Então, a gente não pode deixar o nosso diagnóstico e planejamento de lado, né? Então, esses são os primordiais, ainda serão os primordiais, né? Mas se vocês perguntarem para mim, então, quais são as principais vantagens que eu enxergo no tratamento com alinhadores em relação a essa fase, essa idade, né? Normalmente, vem de encontro com a queixa principal do paciente. O paciente, ele enxerga muito a região anterior, né? Principalmente quando tem uma discrepância maior, quando tem um apinhamento maior. Então, a gente enxerga, além da expansão, né, além do descruzar uma mordida posterior ou anterior, além da expansão, além de recuperar algum espaço perdido, além de uma distalização, já o alinhamento e nivelamento na região anterior, que para o paciente faz muito sentido, tá? Vai muito de encontro à queixa principal dele. Outra possibilidade com os alinhadores com Invisalign First é a força ortopédica do avanço mandibular com os Precision Wings, né? Algo que já tem alguns trabalhos publicados, alguns prós, alguns contras, mas na maioria que eu tenho lido a favor do ganho do avanço mandibular, e depende muito da época que é indicado, mas já com grandes resultados, ok? Então, fechando, alguma pergunta, meninas, pessoal? Alguma pergunta? Então, como que a gente pode pedir, como que a gente pode solicitar, então, um clean check para a Team One? Então, entrando lá no site, voltando ali para o site, a gente já viu a aba de cursos, agora já estamos na aba do TPS Orto, que tem o TPS, que é consultoria de planejamento virtual, avaliação de novos casos, o TPS VIP e o TPS com Sundial. A avaliação de caso é um serviço totalmente gratuito, você pode inserir e enviar os dados do paciente, fotografias, radiografias e fazer o seu questionamento a respeito desse caso, tá? Assim como fazer revisão de etapas de clean check, sejam eles iniciais ou de alinhadores adicionais. Quando a gente faz o TPS, pode ter ou não exclusividade do doutor, você coloca o nome do paciente, o hashtag que é o PID dele e deixa suas considerações. Em relação às consultoras, então, Elaine Takehara, aqui de São Paulo, Luciana Westin, também aqui de São Paulo, e Fernanda Ciotti, elas vão fazer essa revisão do setup de vocês, do início ao final, e a comunicação é feita através de uma plataforma. Então, nessa plataforma, assim como quando elas recebem um clean check, o retorno desse clean check, é feita a modificação e todas as orientações são feitas através desse chat da plataforma, tá? A comunicação é feita por aqui. E ali, aqui é um print, então, a Camila deixou ali o link do TPS, obrigada, Cá.
E ali, então, tem um print de uma conversa, né, entre um doutor e a Elaine, então, todas as explicações, e até que o consultor ou a consultora, ela fala que sim, esse clean check, ele já foi todo planejado, já foi todo visto e ok para aprovação, dando um ok para aprovação. Existe o TPS VIP, que é uma consultoria VIP Web, também é online, com compartilhamento de tela, diferente do outro TPS convencional. Esse é um compartilhamento de tela, são 25 minutos, dividindo uma tela, tirando dúvidas clínicas, ou de setup de clean check, ou de escaneamento, né? Então, alguma dúvida, normalmente são de revisões de clean check, e durante esses 25 minutos, o que couber dentro desse período, a gente nós tiramos essas dúvidas, ok? Agora, vou abrir com vocês um clean check, só um momentinho. Eu vou dar um refresh. E vou mostrar para vocês um clean check de first. E falar um pouquinho daqueles detalhes que a gente viu agora nessa parte teórica. Vocês estão enxergando a tela do setup de clean check? Sim. Ok. Eu ocultei o nome do paciente. Eu vou mostrar para vocês, é um clean check curto, são 15 alinhadores. Vamos mostrar primeiro no play. Espera um pouquinho. Vou mostrar para vocês no play e eu vou pedir que vocês avaliem qual é a falha, né? Qual é o erro principal desse clean check. Então, é um paciente que tem um desvio de linha média. Vou dizer para vocês que esse desvio é funcional. Então, manipulando o paciente ele tem a centralização das linhas médias, ok? Aqui em MIC, ele tem o desvio das linhas médias superior e inferior. A superior coincide com a face, a inferior não, ela está desviada em relação à face. Tem uma mordida cruzada posterior. Tem uma guia de erupção, lembrando então que é diferente guia de erupção para pônticos, tá? Pônticos são colocados no espaço protético existente e não há alteração de forma, nem altura, nem largura durante o tratamento, tá? Essa é uma guia de erupção. Guia de erupção é colocada na região onde há possibilidade, então, de troca dentária e erupção do dente permanente naquele local. Existe guia de erupção na região de premolares, de incisivos laterais, de caninos e existe guia molar terminal na região de segundos molares permanentes quando eles iniciam a erupção e não queremos que ele ultrapasse a linha da curva de Spee para não criar nenhum grau de interferência com os outros dentes. Então, é possível sim pedir a guia de molar terminal. Tá? Então, essas duas possibilidades, ou guia de erupção ou guia terminal de molar. Ok. Então, esse paciente é um paciente que tem a mordida cruzada, que é uma mordida cruzada, quando centralizada as linhas médias, torna-se uma atresia maxilar completa. Então, em RC, esse paciente centraliza as linhas médias. Quando eu aperto o play, observem na região anterior, superior, que existe uma falha aí dentro do setup de clean check. Alguém consegue apontar para mim, escrever para mim qual é essa falha? Tati, a diferença entre pôntico e guia. Pôntico é quando é uma imagem de um dente e é uma imagem estática, né? Então, tem o formato de dente e é uma imagem estática. A guia de erupção, conforme você faz um movimento durante o tratamento, essa guia pode alterar tanto na forma da largura quanto no formato da altura, tá?
Então, se você escaneia e não tem nada do dente ali, tem espaço vazio, essa guia de erupção, ela não começa dessa altura, ela vai aumentando conforme vai acontecendo o tratamento. Então, é uma imagem que muda de estágio a estágio. E o pôntico é uma imagem estática, aquele formato de dente vai do começo ao final, ok? O pôntico, ele pode ser diminuído quando existe uma extração e a gente faz a extração de um pré-molar e vai fechando o espaço, tá? Mas em termos de altura, não há nenhuma alteração, ok? E o pôntico, a gente pode solicitar meio pôntico ou pôntico inteiro. O meio pôntico, quando você tem uma extração de um pré-molar e você tem um pôntico nessa região, você pode solicitar o meio pôntico, que vai aparecer apenas o formato daquele pré-molar na superfície vestibular e na superfície lingual, o plástico do alinhador vem colabado na região da gengiva, esse meio pôntico aumenta o abraçamento do alinhador em relação às proximais, interproximais dos dentes adjacentes à extração. É o local que a gente precisa de muito controle da translação, tá? Então, normalmente, regiões, eu tenho pôntico, e são regiões que serão fechadas, e os dentes adjacentes a esse espaço da extração serão muito movimentados, normalmente a gente faz a troca do pôntico inteiro pelo meio pôntico, e escreve ali para o técnico trocar o pôntico do dente 1,4 por meio pôntico, ok? E o meio pôntico, ele funciona esteticamente, porque você continua preenchendo a superfície vestibular dele com resina, ok? Para deixar ele estético, tá? Então, aqui a gente tem uma guia de erupção, a guia aqui no 2.3 para permitir a erupção desse dente, ok? Mas qual é a falha? Então, se eu tenho um clean check, que ao apertar o play, a Eliane, ela pergunta se não seria um caso para expansão rápida da maxila. Não sei quais foram as indicações, tá? Nem toda mordida cruzada, Eliane, a gente pode considerar como expansão rápida da maxila, poderia ser uma indicação sim, não tenho todo o planejamento diagnóstico desse caso, tá? Mas poderia ser sim uma indicação, mas pelo que eu vejo, no inicial, o transverso ele não é tão ruim, né? Na região, talvez na região dos molares descidos seja um pouco mais, mas a região dos molares tem uma expansão de pelo menos 2 a 4 milímetros aqui, sim, e deixando os espaços na região dos caninos, tá? Não tenho radiografia aqui para mostrar para vocês, porque eu ocultei os dados do paciente, tá? Que o doutor pediu para ocultar esses dados. A Elizabeth, ela pergunta, você, sempre que tem extrações, você pede meio pôntico, em quais outras situações? Beth, em relação à extração, isso falando, então, de pôntico e não dessa parte de first, tá? Então, quando a gente tem o pôntico, eu peço meio pôntico quando eu faço grandes movimentações dos dentes adjacentes. Quando existe um espaço protético na região posterior, por exemplo, uma ausência de um dente 3,6, por exemplo, eu tenho o antagonista que instruiu e eu preciso intruir aquele antagonista durante o tratamento, eu deixo o pôntico inteiro, né? Então, o paciente, ele tem o próprio alinhador fazendo a força intrusiva naquele antagonista e ele tem o dente, o pôntico inteiro para ele ficar apoiando e ocluindo naquela região, tá? Aí sim, eu decido por um pôntico inteiro. Quando tem um espaço protético, os dois dentes adjacentes a esse espaço não necessitam de grandes movimentações, você pode manter o pôntico inteiro nessa região, tá? Ela falou que já aconteceu de pedir o meio pôntico e vejo, além da oclusão, dentes mais compridos. Você já viu isso? Você pode pedir para ajustar. A guia, por exemplo, aqui no setup de CleanCheck, é possível ajustar o tamanho da guia, a altura da guia, através dos controles 3D. Você está confundindo pôntico com a guia ou você está falando do pôntico que ele veio mais comprido e fora da curva de Spee? Se acontecer isso em relação ao pôntico, você pode escrever para o técnico para reduzir a altura do pôntico mesmo, tá?
Então, Beth, se aconteceu isso, você abriu e o pôntico está mais alto, né, no sentido vertical em relação a todos os lentes, ele ultrapassa a curva de SP, então você pode escrever para o técnico para diminuir o comprimento desse pôntico, ok? A verticalização de molar, você pede meio pôntico, ou se o espaço for muito pequeno, a partir de 4 milímetros, o próprio software ele adiciona o pôntico. Se for menos que isso, Liliana, vai vir sem pôntico nenhum e até melhor, porque o abraçamento vai ficar inteiro nessa superfície mesial daquele molar 7 que você está querendo, ou molar 6 que você está querendo verticalizar, ok? Tá bom, então voltando ali no clean check do FIRST. Então eu tenho uma correção de linha média às custas de movimento dentário. Então eu expandi o arco superior, movi a linha média superior para a esquerda e movi a minha linha média inferior para a direita. Então o que acontece? O planejamento aqui está errado? Está errado. Então se eu tenho uma RC, uma relação cêntrica, diferente da MH, e eu manipulei o meu paciente, e na manipulação ele centra as linhas médias em RC, e por causa de alguma interferência ou uma instabilidade de cúspide fossa, ele joga a mandíbula para o lado habitual, o lado que mais se sente confortável, criando ali a mordida cruzada. Então aqui o meu planejamento está errado. Quando eu tenho uma RC diferente de MH, eu tenho duas possibilidades. Ou eu registro a mordida em RC, então o meu zero vai começar com as linhas médias centradas e já vou logo enxergar quais são as minhas interferências, ou eu faço como aqui, eu tenho minha RC diferente de MH, logo no estágio zero, eu fiz a minha tomada de mordida em MIC e durante o tratamento, durante esse planejamento, eu posso adicionar um jump que centraliza a linha média, pensando que durante o tratamento eu vou expandir, vou remover aquelas interferências que estão sendo causadas para desvio dessa linha média, ok? Aqui, Marcos, a linha média superior não pode ser movimentada, ok? Porque ela está coincidente com a face, né? Então, ele tem um desvio funcional. Esse paciente ele tem um desvio mandibular funcional por causa da atresia maxilar. E o que a Beth comentou ali, não foi a Beth, eu acho que foi a Eliane, que nesse caso ela indicaria uma expansão rápida da maxila, tá? Não seria nada errado essa indicação, tá bom? Aqui, então, eu vou fazer a modificação. Então, primeira coisa, para fazer essa modificação, vou apertar em nova modificação. Espera um pouquinho. E vou deixar aumentada essa região para vocês enxergarem melhor o que eu vou escrever para o técnico. Vou puxar um pouquinho aqui, por favor. Então, quando acontece dessa maneira e as minhas correções de linha média foram dentárias e não por repostura, eu devo pedir, por favor, não mover a linha média superior inicial, adicionar jump mandibular para correção da linha média inferior. Finalizar com linhas médias coincidentes através do jump. Então, significa o quê? Que quando o meu setup de clean check retornar, eu vou ter a expansão do arco superior, a expansão do arco inferior, as correções das rotações, a correção da mordida profunda, da mordida cruzada, e eu vou ter um jump para centralizar as minhas linhas médias, ok? Então, duas opções, ou escaneio
o registro da mordida já em RC, ou, como nesse caso, escaneio o registro da mordida em MIC, mas eu solicito que tenha um jump mandibular dentro do meu ClinCheck. Lembrando que o jump, quando existe um jump dentro do ClinCheck, podem ser de duas maneiras. Ou o jump é antero-posterior, ou ele pode ser um jump vertical. Em relação a esse antero-posterior, inclui os jumps assimétricos mandibulares, ok? Ou ele pode ser um jump vertical. Toda vez que a gente tem intrusão do setor posterior e os dentes, eles aparecem a imagem no ClinCheck dos dentes, afastando a arcada superior da inferior, esse é um jump vertical. Tá? Então, a gente simula que, conforme acontece uma intrusão do setor posterior, seja superior ou inferior, ou um só, ou ambos, acontece uma autorrotação da mandíbula no sentido de fechar aquela mordida anterior. Esse é o jump vertical. Nesse caso, eu estou falando de jump anteroposterior ou de desvios de linha média, tá? Somente esses dois tipos de jump podem acontecer dentro do nosso ClinCheck. E quando existe um jump ali, cadê a configuração? Na aba... Dentro da aba estágios, em ver correção da mordida, quando a gente clica aqui em ver correção da mordida, a gente consegue visualizar esse jump no início do tratamento, no decorrer do tratamento ou no final do tratamento, ok? Então aqui eu estou pedindo para o técnico não mover a linha média superior inicial, adicionar o jump mandibular para a correção da linha média inferior e finalizar com elas centralizadas, coincidentes, ok? Quando você registra a mordida, a Beth perguntou, quando você registra a mordida em RC, você usa jig? Que tipo de jig? Na verdade, você não tem a possibilidade de usar nenhum tipo de jig durante o registro, né? Então, por isso da dificuldade de fazer esse registro em RC, ok? Então, normalmente, ele é feito, se você tem um itero dentro do seu consultório, o paciente pode usar uma placa ou pode usar um jig e naquele momento você remove, observa o primeiro ponto de contato, mantém aquela posição no paciente e registra essa mordida. Isso em criança é quase que impossível, né? Da gente conseguir fazer esse registro da RC verdadeira, do primeiro ponto de contato da interferência. É quase que impossível, né? Então, isso em crianças, pacientes adultos, eu até já consegui fazer, mas em crianças é quase que impossível. Por isso, desse ClinCheck, provavelmente ter sido feito o registro da mordida em MIC, tá? Agora, você, sabendo que existe essa diferença, qual é o principal sinal de planejamento? Ao saber essa interferência, e você sabendo manipular o paciente, e já fez o registro, já fez esse registro dos pontos de interferência, você tem que anotar isso e colocar todas essas interferências dentro do seu planejamento digital. Você sabe que a cúspide palatina do dente 1.6 é que está criando uma interferência, ou a angulação desse dente está criando a interferência, ou a atresia daquele lado, então, de 2 ou mais dentes estão criando essa interferência. Então, durante o registro, ou o escaneamento, ou o primeiro contato com esse paciente, você deve anotar quais são as interferências, senão você acaba não removendo isso nesse primeiro jogo de alinhadores. E provavelmente o resultado das linhas médias não será alcançado por completo, ok? Então, aqui eu escrevi que é para a gente centralizar as linhas médias de acordo com o jump mandibular, tá? E não as custas do movimento dentário, como aconteceu aqui. Ah, mas eu não quero esperar para ver o que vai acontecer com esse ClinCheck, né? A não ser o jump. Jump, a única maneira de a gente adicionar ou remover jump dentro do nosso ClinCheck é através do técnico. Mas eu quero ter uma prévia já. Então, quando eu tenho uma prévia já, eu quero reiniciar e redefinir todas as posições dentárias. Eu vou trazer, então, esse meu controle 3D, todos os meus dentes, quando eu apertei em reiniciar, eu trouxe todos os meus dentes para o estágio 0 do meu escaneamento, ok? Então, apertei o botão do reiniciar,
e zerei os movimentos do meu setup de clean check. Então, meu setup de clean check em 3D agora está exatamente como eu escaneei o paciente, tá bom? Eu voltei todos os dentes para a estaca zero, tá? Como se tivesse ali no estágio zero da minha movimentação do meu setup de clean check, onde eu aperto o play lá embaixo. Então, quando a gente tem o controle 3D, essa é a imagem estática, tá? E essa imagem estática, eu retornei para o ponto zero. Como que eu fiz isso? Apertei ali em reiniciar, tá? Então, quando a gente recebe um setup de clean check que está muito ruim, ao invés de apertar dente por dente para deixar ele imóvel e depois voltar ele, deixar móvel, eu posso reiniciar e deixar como ele apresenta na estaca zero. Então, nesse momento, eu tenho a mordida cruzada, não tenho meu jump, né, porque é uma imagem estática, não tenho meu jump, eu tenho a atresia, e a atresia maxilar é superior por completo, é bilateral, não só do lado da mordida cruzada, uma leve classe 2 desse lado, aquele já mais em classe 1, já tenho alguns diastemas ali na região de caninos inferiores, um pouco menos desse lado, né? E aí eu posso mexer nesse setup de clean check e fazer as alterações aqui, já pensando que as minhas linhas médias não estarão centradas nesse primeiro momento, ok? Então, vou fazer as modificações, vou expandir ambos os arcos, principalmente o meu arco superior, movimentos de translação, diferente do movimento de inclinação, e na região de primeiros molares, a gente pode sobrecorrigir o torque das raízes, deixando as raízes mais vestibularizadas, evitando, assim, aquele contato prematuro da cúspide palatina durante o movimento da expansão, tá? Evito fazer os movimentos de torque na região de molares descidos, lembrando, então, que quanto menos movimento a gente fizer nessa região, expansão não digo, mas movimentos intrusivos e extrusivos, segundo os artigos de Consolaro, eles vão levar à aceleração da risólise desses dentes. Lembrando, então, que a primeira dimensão vertical, ponto de dimensão obtido de dimensão vertical do paciente, o paciente recebe com os molares descidos, o segundo levante da dimensão vertical é com o primeiro molar permanente, o terceiro levante da dimensão vertical do paciente com o segundo molar permanente. E ali, se eu tenho a estabilidade nos primeiros molares permanentes, eu já estabeleço ali a dimensão vertical daquele paciente. Eu não preciso ocluir todos os dentes descidos. Então, mesmo, por exemplo, num caso de mordida profunda, mesmo sendo FIRST, eu posso extruir molares permanentes, deixar eles com contatos mais pesados, assim como a gente faria numa terapia com pacientes com a dentição permanente completa, e posso deixar um degrau entre os primeiros molares permanentes e os molares descidos, tá? Não tem problema nenhum os molares descidos não exercer essa extrusão em excesso dos dentes, é desnecessário, tá bom? Então, aqui eu deixei uma expansão na região de primeiros molares, vamos ver quanto que ele expandiu, ainda é 1 milímetro, ainda pouco, vou expandir mais na região de molares. Não sei quem que perguntou, a região da guia de erupção, ela também é passível de movimentação, então essa guia do dente 23 eu posso rotacionar, eu posso deixar ela mais vestibularizada, eu posso extruir um pouco mais a guia, assim como intruir. Já o pôntico não, tá? Então, acho que a Beth perguntou em relação ao pôntico, que veio muito alterada a forma. No pôntico eu não consigo, mas eu posso pedir por escrito para o técnico alterar a forma daquele pôntico, ou para meio pôntico, ou pôntico inteiro, assim como a altura dele dentro do arco, tá? Incisivos laterais apresentam angulação, então aqui no ícone da angulação, sempre que possível, a gente zera. Então eu coloquei o zero ali, ele retornou para a angulação que ele já apresentava, e eu posso fazer isso com todos os incisivos laterais, tá? E vocês vão perceber que esteticamente, a estética dos incisivos laterais, ela não vai acompanhar a estética dos centrais, diferente dos centrais que a gente pode alterar as angulações,
observando sempre a radiografia, ela é mandatória, e na região de incisivos laterais inferiores, a mesma coisa, a gente zerou, então, a angulação, e do outro incisivo, então, está zerada também a angulação, ok? Então, lembrar da angulação, lembrar de menos movimentos extrusivos ou intrusivos da região de molares. Esse caso não é um caso de uma mordida profunda, né? Então, em relação à extrusão dos dentes posteriores, a gente não precisa ter toda essa atenção em relação à extrusão dos molares permanentes, mas sim com a questão da expansão, que é que eu deixei uma expansão de agora 2,2 milímetros, faltou um pouco da expansão na região de caninos, faltaram os espaços deixados ali na mesial e distal dos caninos descidos, aqui já tem um pôntico, que ele já tem uma largura maior, né? Na região de incisivos laterais, deixa eu mexer, na região de incisivos laterais, a protrusão dos incisivos laterais, eles estão ainda apinhados. Eu protruo de corpo, então sempre o movimento da protrusão é diferente do movimento da inclinação desse penúltimo ícone, então eu trago de corpo o incisivo lateral, posso aumentar a expansão da minha guia de erupção, a expansão do molar descido, e finalizar, então, com espaços ou diastemas na mesial e distal dos dentes dos caninos descidos. Então, aqui eu posso deixar, normalmente a gente deixa entre 1 milímetro e 1,5 milímetros. Um pouquinho menor né? Um pouquinho menor na região, normalmente mesial e distal, com espaços. Vamos ver se não desviou a linha média superior. A linha média superior está centrada com a face, muito pouco. Posso fazer, se tiver uma formação das raízes por completo dos incisivos laterais, posso fazer uma extrusão, lembrando então que a minha angulação precisa estar zerada desse dente. Sempre checar, mesmo que eu faça todos os movimentos dentro do meu clean check, faça todos eles, a gente sempre tem que checar a angulação final, né? Aqui, vocês estão vendo que ainda tem um contato de topo a topo na região dos molares, não descruzou por completo, mas a gente vai ter uma repostura dessa mandíbula, deixando um overjet na região posterior bem aumentado desse lado direito, que provavelmente tinha alguma interferência. E aí eu posso checar os contatos oclusais iniciais, então ele tem um contato na cúspide vestibular desse lado, e em RC não é a tomada de RC, então provavelmente em RC a cúspide palatina desse dente 16 que está mais acentuado, o torque desse dente, observando na vista lateral a imagem original do torque da cúspide palatina, então provavelmente esse dente é uma interferência. E aí, sabendo disso, trabalhar essa interferência desde o início do tratamento, tá? E expansão dos dois arcos bilateralmente. Aqui um pouquinho mais de protrusão, rotação. Um pouquinho mais de rotação desse incisivo. Um pouco de limbalização da coroa. Protrusão do incisivo lateral e protrusão do incisivo lateral. Tiro um pouquinho do espaço. Se eu acho que os espaços estão desiguais de um arco e de outro, eu posso deixar eles coincidentes. Um pouquinho de rotação dos laterais. Um pouco de rotação distal desse lateral. E na vista frontal. Ok. Observe, então, que os arcos se apresentam bem descoordenados, tá?
O Jump, ele ainda não entrou dentro desse setup de Clean Check, mas eu já estou fazendo modificações desde o início, né, acompanhando, então, aquela mordida que é cruzada e que é um desvio de linha média que é funcional, trabalhando nesse Clean Check, mas no retorno desse Clean Check, a posição final serão de linhas médias coincidentes através desse Jump, ok? No arco inferior, a gente pode trabalhar também com os diastemas, os espaços entre mesial e distal dos caninos, normalmente em torno de 1 milímetro na mesial e 1 milímetro na distal dos caninos inferiores. Ok? Aceitando ali, nesse caso, um pouco de vestibularização dos incisivos inferiores e um pouco de o transversal do arco inferior, ele é até melhor, né? Linha média ainda com desvio, um pouquinho da correção dentária da linha média superior. Então, se eu quero eliminar por completo esse desvio da linha média dentária, duas possibilidades. Ou eu aumento o espaço nessa região para erupção do meu canino do dente 2.3, aumentei o espaço e aí eu checo novamente a minha linha média superior dentária, então ela não teve alteração durante o tratamento. Então a única que vai ter alteração é uma alteração das linhas médias, correção funcional dessas linhas médias. Acho que eu instruí muito esse incisivo. Deixa os dois um pouco mais incluídos. Ok. E essa guia de erupção, como eu falei, olha, teve uma intrusão da guia de erupção. Eu vou descer um pouco mais, deixar mais ou menos no nível, na altura dos meus incisivos superiores permanentes. Checo de novo, a angulação dos laterais, zero novamente. Sempre quando o Clean Check retorna, essa primeira coisa que a gente vai checar toda vez que faz as movimentações em todos os outros dentes, ok? Então, deixa eu dar uma olhada. Quanto de torque lingual de coroa você dá para compensar a expansão dos molares descidos e molares permanentes? Em molares descidos, Beth, eu não dou torque radicular, eu faço um movimento que é um movimento de protrusão, então, obtendo através da expansão, através da protrusão desses dentes, desse segundo ícone, translação vestibular lingual do dente, mas após corrigir a expansão bilateral, nos primeiros molares permanentes, eu aplico o torque ao ponto de colocar o dente na vista lateral e não enxergar a cúspide palatina daquele dente. Então, eu posso sobrecorrigir um pouco mais o torque. Então, normalmente, os torques, quando estão alterados, eu coloco na vista lateral, e aí a vista inicial desse dente, ó, deixei imóvel. A vista inicial desse dente é a cúspide palatina mais evidente. Então, eu deixo móvel e eu trabalho as custas do movimento de translação, do movimento radicular, de torque de raiz vestibular desse dente, até que eu não enxergue na vista lateral a presença da cúspide palatina, ok? Essa é a minha sobrecorreção. Fiz o movimento da translação, terminei o meu movimento da translação, eu sobrecorrijo o torque visualmente. Normalmente, se a gente fala em números, a sobrecorreção desse torque em torno de 30% a 40% depois que você finalizou a expansão de translação, ok? Quando são todos os dentes permanentes, com o G8, ele já tem trabalhado melhor com aqueles attachments, que são aquelas meias luas maiores, né? Eles têm trabalhado já melhor no G8, com os torques vestibulares dessas raízes durante o movimento da expansão, tá? Mas mesmo assim, em dentes permanentes, que são mordidas cruzadas ou um marco muito atrésico, que a gente trabalha a expansão mais que 2 milímetros, mesmo em casos de dentição permanente, eu trabalho com torque em todos os posteriores, tomando cuidado sempre para aqueles dentes que já apresentam alguma recessão na vestibular, ok? Dentes que apresentam recessão e que a gente tem que trabalhar a mordida cruzada ou a expansão,
com muita cautela, né? Então, deixar o paciente bem ciente e evitar ao máximo essa vestibularização dessa raiz que já está exposta, ok? Então, tudo dentro do seu limite. Então, esse clean check que eu modifiquei, eu trouxe tudo para a posição original, zero dessa posição, mantive as minhas médias desviadas, não movi a minha linha média superior para o outro lado, ganhei espaço na região das minhas guias de erupção, que é do 2.3, assim como do meu canino descido, deixei ali com mais torque, com mais espaço naquela região. Vou fechar os espaços residuais aqui na frente. Fechei. E no marco inferior, trabalhei com os espaços na mesial distal dos meus caninos descidos. E vou trabalhar lembrando da minha angulação dos meus incisivos laterais. Então, daqueles pontos que a gente comentou na parte teórica. Lembrar de casos de expansão rápida da maxila, nunca continuar defendendo, então, a sua posição em relação, se o seu planejamento é esse, mantenha o seu planejamento. Segunda coisa, importante, deixar os espaços na mesial distal dos caninos descidos. Terceiro, não angular as raízes dos incisivos laterais. Quarto, evitar movimentos extrusivos e intrusivos exagerados na região de caninos descidos molares, molares descidos, tá? Se tem dentes em erupção e você tem ápices abertos, você vai optar ou por um movimento passivo de erupção daquele dente ou um movimento ativo. Se você quer um movimento passivo de erupção daquele dente, opte por uma guia de erupção, ok? Às vezes, o próprio software, ele bloqueia a colocação de uma guia de erupção. Então, você precisa adicionar movimentos ativos de erupção naquele dente para que o alinhador possa ficar bem adaptado, ok? Se eu evito, então, esses movimentos verticais nos molares descidos, eu posso finalizar o meu clean check com um degrau na região entre primeiros molares e molares descidos, tá? O que é normal, porque o que vai manter a dimensão vertical são os primeiros molares permanentes. Outra coisa, coroas clínicas curtas, a gente pode fazer a substituição, então, daquele attachment otimizado pequeno. Vou dizer para você que este aqui, do 65, é um attachment otimizado pequeno, então a substituição por ele certamente seria por um retangular horizontal de 3 milímetros, tá? Por um travamento maior, ok? Em relação a bisel ou sem bisel, normalmente para tratamentos firsts, eu prefiro deixar ele plano, sem biselá-lo, nem para cervical, nem para oclusal, para obter maior abraçamento, maior travamento. Quando eu tenho guias de erupção na região de caninos, sejam superiores ou inferiores, sempre adicionar attachments em incisivos laterais, tá? Então, a gente já não vai ter attachment nos caninos nessa região. O alinhador precisa de um abraçamento em todos os incisivos, principalmente incisivos que vão trabalhar a questão ou de vestibularização, ou de intrusão, ou de correção de apinhamento. Então, se eu tenho guias na região de caninos, certamente nos incisivos laterais eu preciso ter attachments de retenção. Ok? Sejam eles elipsoides, sejam eles retangulares horizontais. Aqui, provavelmente, por causa da perda, provavelmente vai ter uma perda precoce nessa região de caninos, que eu vi na radiografia, então, aqui pode ser já logo substituído por uma guia de erupção, né? Ou nesse momento, ou aguardar, então, que tenha esfoliação para depois, num segundo momento, pedir alinhadores adicionais com a guia, tá? Mas com attachments de retenção nos dentes adjacentes, tá bom? Esse attachment também, para mim, é um attachment de retenção, de suporte de expansão, que também eu considero ele um attachment pequeno. Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, só um minutinho. No painel de estágios, observem comigo, isso é extremamente importante. No painel de estágios, existe o estagiamento para a expansão do FIRST, que começa com os primeiros molares permanentes, 2.6, 1.6, e depois começa com a expansão dos molares descidos. Então, nesse quadrante 1, começou o 16, e depois veio 55, 54, 53. Só que eles vieram no estágio 3,
Então, no estágio 3, já logo iniciou a expansão, não deu nem tempo de criar nenhuma diferença, ou nenhum estagiamento, uma invaginação do plástico nessa região. Então, eu tenho visto o início da expansão dos molares descidos e caninos muito rápido. Para isso, a gente pode pedir para iniciar como? Manter o estagiamento da expansão, protocolo FIRST, porém, iniciar a expansão dos molares descidos, dos molares e caninos descidos, a partir do estágio 6, por exemplo. Então, eu tenho 6 estágios que eu tenho uma expansão apenas dos molares permanentes e movimentando já a região de incisivos, e depois eu deixo ele um pouco mais, ele continua expandindo, mas aí depois eu inicio, então, a expansão dos outros dentes, tá? Não é que o dente, o molar fica parado, mas existe ali uma criação de um degrau no sentido transversal, que aí o primeiro molar ele vai estar mais vestibularizado, cria-se um diastema entre o molar descido e o molar permanente, e invagina-se melhor o alinhador nessa região, para depois começar a expansão da região dos descidos, ok? Então, de que maneira eu posso escrever isso? Então, abrir a aba estágios é mais visível você enxergar em quanto tempo demorou para começar a movimentar os descidos. E se for rápido assim, o tratamento está curto, né? Eu posso pedir para atrasar, não, primeiro eu vou pedir para manter o protocolo de estagiamento de expansão do FIRST e iniciar a expansão de caninos e molares descidos apenas a partir do estágio 7, por exemplo, que hoje está no estágio 3, ok? Isso é bem importante observar nos tratamentos de FIRST. Eu estou enxergando tratamentos não só dos comprehensives, dos adultos, mas também como os FIRSTs, tratamentos muito rápidos, e as trocas vão ser a cada 7 dias, né, se o paciente usar corretamente, tá? Então, a gente falou daqueles pontos, faltou algum ponto? Fisogênese, não pode movimentar. A fase do patinho feio, depende da situação que a criança ou a família traga para mim, eu trato sim, eu corrijo a inclinação, principalmente quando tem a possibilidade de trauma nessa região, de trinca ou de fratura desse esmalte dos incisivos, ok? Esse é um ponto também que normalmente a gente não faz essas alterações, não faria, né? Mas dependendo da queixa da família ou do paciente, sim, eu faria, assim, a correção desde o início, tá bom? Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Você não gira os molares? Giro sim, faço rotação distal. Paula, tudo bem, Paula? Quanto você considera movimentos exagerados de extrusão e intrusão de incisivos? O 0,5, eu já acho que a partir de 0,5 de extrusão ou de intrusão, eu já não gosto de fazer. O 0,5 ele já vai acender para você, Beth, aquela luzinha azul da movimentação moderada, tá? Então, eu prefiro não, assim que você tem a luz acendendo, algum sinal acendendo para você, eu já bloqueio ali os movimentos. Mas eu checo de dente a dente, tá? Você falou que eu não giro o molar, né? Pera um pouquinho, eu não girei o molar? Esse você está falando, provavelmente, né? Ele girou para o lado oposto. Sim, faço rotação distal. Maioria das vezes, até preciso reiniciar que expirou. Mas na maioria das vezes, a classe 2, ela está presente, 82% das vezes a classe 2 está presente pela rotação mesial desses molares. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Movimentos de angulação e rotação de caninos e molares descido, você realiza, você limita? Normalmente, rotação, angulação sim, rotação não, expansão não limito. Rotação e expansão não limito, angulação, intrusão, torques eu limito, intrusão e extrusão. Tá bom?
Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Faltaram os elásticos, né? Precisa de elásticos para descruzar essa região, bem lembrado, em relação à mordida cruzada, normalmente elásticos cruzados da palatina do 26 até a vestibular do 36. Obrigada por me lembrar. Não sei quem é que foi que escreveu, mas obrigada por me lembrar. Ali faltou, assim, a presença dos elásticos cruzados. Então, mordidas cruzadas, mesmo que não tenha, seja ela com mordida profunda posterior ou não, sempre elásticos, então, para descruzamento, ok? E mais eficazes quando presos no dente. Então, botão na palatina daquele 26 e botão na vestibular daquele 36. Ok, pessoal? Ah, sim, em relação ao jump, pode ser colocado, sim, para fazer elásticos cruzados em relação à classe 3 de um lado, classe 2 do lado, mas, nesse caso, eu utilizaria a expansão e o elástico cruzado daquele lado esquerdo, tá bom? Adultos, Josiane, você pergunta elástico cruzado em adulto para mordida cruzada? Jô, escreve aí para mim. Isso, para adultos também, tá? Principalmente para adultos, onde a estabilidade daquela postura mandibular já está estável daquela maneira, mesmo que a RC seja diferente de MH, tá? Então, se já está estável há muito tempo dessa maneira, principalmente em adultos, mordida cruzada, uso de elásticos cruzados, tá? Muito obrigada, pessoal, foi bem corrido, né? Eu sei que tem muita informação para passar sobre FIRST, eu acho que é um tópico pouco trabalhado, né? São poucas aulas que a gente enxerga ali, que são dadas em relação ao FIRST, mas eu tenho visto muitas falhas, muitos erros no CleanCheck, que nem sempre o sistema vai solucionar. O que eu tenho visto, prestem sempre atenção na quantidade de estágios, a gente tem visto muitos movimentos rápidos acontecerem, sem estagiamento correto, né? E o princípio da movimentação com alinhadores é o abraçamento. Se não tiver o estagiamento, não acontece aquele movimento como a gente planeja. Tá bom? Muito obrigada, meninas, meninos. Boa noite para vocês. Boa semana. Bom feriado semana que vem, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de sempre.